Bom, pessoal, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Eu resolvi gravar este vídeo porque tem um assunto importante previsto no nosso cronograma de aulas, que é a diplomática, que é uma disciplina afim à filologia, e eu havia preparado essa aula para dar na última sexta-feira, quando infelizmente eu não pude comparecer. Então, eu já havia pensado em fazer uma gravação e depois a Camila, sem saber que eu já tinha tido essa ideia, deu a mesma ideia. Então, quando as coisas convergem assim, é porque indicam alguma coisa. Então, a ideia aqui é apresentar de forma bastante concisa, até para não cansar vocês, o que seria a diplomática e, numa segunda parte, fazer uma aplicação já bastante prática dos conceitos da diplomática ao trabalho final que vocês estão desenvolvendo, tá bom? Então, a diplomática, né, por definição, ocupa-se da estrutura formal dos atos escritos de origem governamental e ou notarial. Trata, portanto, dos documentos que, emanados das autoridades supremas, delegadas ou legitimadoras, como é o caso dos notários, são submetidos para efeito de validade à sistematização imposta pelo direito. Tornam-se esses documentos, por isso mesmo, eivados de fé pública que lhes garante a legitimidade de disposição e a obrigatoriedade da imposição, bem como a utilização no meio sociopolítico regido por aquele mesmo direito. Assim sendo, não é possível dissociar a diagramação e a construção material do documento do seu contexto jurídico-administrativo de gênese, produção e aplicação. Essa é uma definição que está lá no livro Como fazer análise diplomática e análise tipológica de documentos de arquivo, e foi escrito pela Belotto e publicado em 2002. No final desses slides tem o link para a obra em PDF, tá? Então, o importante aqui é a gente notar que não são quaisquer documentos, então, que são estudados pela diplomática. Pela própria linguagem desse parágrafo que eu destaquei aqui para vocês, percebam que é um documento jurídico, né? Um documento que tem fé pública. Então, o documento que é objeto de estudo da diplomática é um documento que tem uma certa sistematização, tanto da linguagem quanto da forma, né? E é essa sistematicidade, essa repetição de estruturas e de padrões que faz com que justamente ele possa impor um ato social, né? Então ele é o resultado, a gente diz, um documento diplomático é o resultado, né, de um ato social registrado por escrito. Então então não é qualquer documento que a gente vai chamar de documento diplomático. Tanto é que nessa obra da Belotto ela coloca vários exemplos de documentos e alguns deles ela chama de documento não diplomático. Então, nesse sentido, uma carta pessoal é um documento não diplomático, porque ali não existe nenhum ato administrativo, social, registrado e a partir do recebimento daquela carta, por exemplo, alguém poderia exigir o cumprimento de alguma coisa, né? Então, a carta pessoal, apesar de ter certas estruturas que se repetem, né, que fazem parte do gênero discursivo, ela não vai ser considerada um documento diplomático, tá? Algumas outras coisas importantes destacar aqui, já conversando sobre o trabalho de vocês, é a questão dos notários. Então, um documento como o que vocês estão analisando, que é um processo inquisitorial, esse processo é sempre registrado por um notário do Tribunal do Santo Ofício, né? Então, o notário conhece profundamente o processo de escrita desse documento, né? E esse conhecimento é que vai garantir a legitimidade do documento e a obrigatoriedade da imposição dos atos que estão ali descritos, né? E então, uma parte importante aqui, antes da gente ir para o próximo slide, é a questão de não ser possível dissociar a diagramação, ou seja, a ocupação do branco gráfico, né, de uma certa maneira e não de outra,
né? E a construção material do documento, né? Então, o que significa uma determinada ordem, né? Então, todo o processo, ele tem uma ordem pré-estabelecida, hoje em dia, né? E o processo inquisitorial também tinha uma certa ordem. Então, aquela ordem dos textos que aparecem lá no processo de vocês não é à toa, né? Isso faz com que ele seja legítimo. Bom, aí quais são as preocupações centrais, então, da diplomática? A gênese documental, ou seja, como o documento surge, né? Onde ele surge, com que fins ele surge, a sua constituição interna, tanto do ponto de vista da materialidade gráfica, quanto dos textos que se repetem, que são essas fórmulas, né? Quanto do ponto de vista da sua transmissão, né? De onde o documento é emanado e para onde ele vai, né? Qual o processo que ele percorre, a relação entre o emanador, que pode ser uma instituição, no caso dos documentos diplomáticos normalmente e o conteúdo, a natureza da ação que gera o documento e a forma em si do documento, né? Então a diplomática vai estar preocupada com essas questões. E, de acordo com a Érica Camarotto, que defendeu uma dissertação de mestrado na área de filologia e língua portuguesa exclusivamente sobre a diplomática, ela diz lá que essa ciência contribui com a identificação de padrões ou particularidades estruturais, viabilizando a partir da estrutura a detecção e análise de fórmulas linguísticas recorrentes. Então, o que vocês precisam pensar quando pensarem em diplomática é essa questão da identificação dos padrões ou das particularidades estruturais. Então, a gente está pensando aqui em padrões que se repetem, né? E essa repetição de padrões vai fazer com que a gente identifique, do ponto de vista linguístico, certas fórmulas, né? Então, a gente costuma dizer que um documento diplomático é um documento formulaico, nesse sentido. O surgimento da diplomática, como eu já comentei com vocês, ele se associa ao surgimento da paleografia. Então, eu já falei isso na aula sobre a introdução à paleografia, né? O Papenbrock foi um jesuíta bolandista que escreveu uma obra, né, em 1675 para dizer que muitos dos documentos que pertenciam à abadia beneditina eram falsos, né? Essa obra abalou a tradição beneditina, né? E uma das consequências disso foi a ordenação dentro da abadia de Saint-Germain-des-Prés a um dos seus monges, que era o Jean Mabillon, a preparar uma defesa, né, a partir da obra do Papenbroek, né, e essa defesa ele prepara durante 6 anos e publica em 1681, né, e aí ele estabelece nessa obra a base da crítica diplomática rigorosa. Então a gente diz que a diplomática surge como disciplina, como área do conhecimento, área do saber, e depois se transforma numa disciplina científica, acadêmica, com a publicação dessa obra aqui do Jean Mabillon, né? E aí ela é recebida com admiração, como eu falei para vocês na outra aula, inclusive pelo próprio Papenbroek, né? E ela assinala o nascimento da diplomática e da paleografia, certo? Então, é uma disciplina que é uma área do conhecimento, né, que data de finais do século XVIII. E o surgimento dela como disciplina, como cadeira nas principais universidades europeias, se dá no mesmo âmbito que a paleografia. Então, são criadas cadeiras de diplomática e de paleografia mais profusamente no século XIX, né? Bom, então, o documento escrito, visto sob a perspectiva da diplomática, né, tem 3 dimensões, segundo essa citação de Piqueras Garcia, de 1999. Então, todo documento escrito implica um suporte ou veículo sustentador e transmissão
da mensagem ou assunto, texto, né? Sobre o suporte, a gente já verificou na aula de introdução à codicologia que a determinação, a descrição, a caracterização desse suporte brando, né, que é papel ou pergaminho, no caso da diplomática, né, é importantíssima por várias razões. Né? Então, saber como o processo, no caso do processo, pensando no processo inquisitorial, foi escrito, foi encadernado, foi anotado, se essas escritas são posteriores ou são da época do documento, tudo isso são indícios importantes para o estudo da diplomática, ainda que sejam feitos mais especificamente pela área da codicologia. Mas essas disciplinas todas se conversam, né? E é isso que a gente dá o nome de filologia. Bom, uma segunda dimensão do documento escrito é a dimensão do conteúdo, né? Então há ali um conteúdo textual expresso com linguagem, vocabulário, escrita, estilo, fórmulas peculiares de acordo com a natureza e a importância do tema e em relação direta com a época, chancelaria, tabelionato, lugar, ambiente cultural, autor ou autores e destinatário. Né? Então, existe aquela relação, como eu comentei com vocês antes, entre o emanador e o conteúdo e o lugar da onde esse documento surge. Né? Então, esse lugar onde o documento é produzido é fundamental para a gente pesquisar a natureza dele, a transmissão e o valor dele na sociedade. E uma terceira e última dimensão, que é o fim com o qual o documento é escrito, né? Então, ele tem uma determinada finalidade e ideologia, e, de acordo com essa finalidade, ele precisa obrigatoriamente seguir uma certa estrutura e uma certa formalidade, né? Que são variáveis ao longo do tempo e ao longo e dependendo do lugar de onde o documento é emanado, né? E identificam certas partes, né, que vão dar garantia daquele ser um documento legítimo. Então, a diplomática tem muito a ver com a determinação também da autenticidade do documento, né, para saber se um documento é falsificado ou não. Né? Então, tem ali marcas importantes que garantem isso. Então, o objeto do estudo da diplomática é o documento diplomático, ou seja, aquele que é testemunho escrito de natureza jurídica, redigido com observância a certas formas estabelecidas que se destinam a dar-lhe força probatória. Né? Então, a observância a essas formas linguísticas e gráficas que são estabelecidas por uma determinada instituição, né, fazem com que esse documento tenha força probatória. Né? Esse estabelecimento, esse padrão, né, essas fórmulas que a gente vê nos documentos, são uma construção semântica obrigatória, ou seja, são dados fixos que ocorrerão em todos os documentos que utilizaram como veículo a mesma espécie documental. Ou seja, num processo inquisitorial, que é uma mesma espécie documental, a gente vai encontrar, desde os primeiros até os últimos, alguns dados que são bastante fixos, né? E isso vai garantir que todos sejam considerados documentos do tipo processo inquisitorial, né? Esses dados fixos, então, são chamados de fórmulas e, por consequência, a gente chama esses documentos formulaicos, né? E existem também, é claro, os dados que são variáveis, que são próprios de cada documento da mesma espécie documental. Alguns têm dados mais variáveis do que outros, né? No caso do processo, a parte dos dados variáveis não é tão extensa, né? Mas, por exemplo, num requerimento, a gente tem uma parte mais extensa dos dados variáveis, que é quando o autor intelectual do documento vai descrever quais são os pedidos dele, né? Mas ele vai descrever isso dentro de uma fórmula fixa
que vai permitir caracterizar aquele documento como um requerimento. Mais para frente a gente vai ver alguns exemplos. Então, o objeto da diplomática é a estrutura formal do documento. O documento deve conter a mesma construção semântica de discurso para a mesma problemática jurídica, tá? Então, é isso que faz com que um documento tenha validade, né? Normalmente, o que a gente usa para fazer uma análise diplomática, né? Então, a primeira coisa é provar a autenticidade do documento, considerando a espécie documental, que é o tipo do documento, né? O conteúdo e a sua finalidade. A datação, então a data tópica, o lugar e a datação cronológica, né? Então existem lugares fixos para virem essas datações de acordo com a espécie documental e com a época em que ele foi escrito. Então conhecer isso significa garantir a autenticidade do documento. A sua origem, proveniência, a transmissão, a tradição documental e a fixação do texto. Então, o que de fato o documento traz de texto escrito que prova que ele é um documento de uma espécie e não de outra, o que prova a sua própria autenticidade. Em diplomático, o fato, a razão de ser do documento, não deve ser confundido com o conteúdo. O conteúdo, vem a ser a manifestação do primeiro através do documento. O termo conteúdo dá a ideia de representação, comunicação, né? Então, o conteúdo em diplomática é o que faz, manifesta a razão de ser do documento. Então, primeiro, existe um ato anterior, né, fora da escrita, que provoca a escrita do documento, né? Esse fato, essa razão, é o estudo da diplomática, né? Então, no caso de um requerimento, existe uma determinada situação ocorrendo na vida pública ou mesmo algo da vida pública que afeta a vida privada de um indivíduo. Ele tem que recorrer a uma instituição pública para narrar esse fato, a um escrivão, que é um funcionário da administração pública. Ao narrar esse fato, que é a razão de ser, né, do documento, esse escrivão vai registrar isso no documento, né? Então a gente não deve confundir nunca o conteúdo com o fato, a razão de ser. Essas duas instâncias devem estar separadas para a gente poder caracterizar o documento. Portanto, documento diplomático é o testemunho escrito de um ato de natureza jurídica, redigido em observância a fórmulas estabelecidas que se destinam a dar-lhe fé e força de prova, né? Então, existe uma natureza bastante sedimentada, né, sobre os documentos diplomáticos, né, e uma tradição bastante longa da escrita desse tipo de ato jurídico, né? E essa natureza vem desde os documentos escritos em latim, né, na época do Império Romano, com certas estruturas que vão se manter em todas as línguas românicas depois, e até hoje, né? Então, essa tradição textual mostra a importância do estudo diplomático do texto. Bom, o requerimento, como eu falei para vocês, que é o exemplo que eu estou dando desde o início, para facilitar o entendimento desses conceitos. Ele é definido lá no livro da Bellotto como um documento diplomático, ou seja, ele tem um ato ali implícito, né, que tem uma legitimidade, né, que vai provocar uma determinada ação. Então, ele é um documento diplomático informativo, peticionário, ou seja, se faz um pedido nesse documento, e ascendente, ou seja, o cidadão, no caso no caso atual, né, ou mesmo se a gente pensar na América Portuguesa, faz um pedido para alguém superior, né, dentro da estrutura da administração pública. É um instrumento que serve para solicitar algo a uma autoridade pública e que, ao contrário da petição, está baseado em atos legais ou em jurisprudência. Então, o texto do requerimento, de acordo com essa definição da Bellotto, tem que ter ali uma referência a uma lei, né? No caso da América Portuguesa, as ordenações filipinas normalmente, né?
ou atualmente a uma jurisprudência. Então, deve-se sempre fazer referência a um texto legal para ser considerado requerimento, senão ela chama simplesmente de petição. Mas isso, a diferença entre requerimento e petição é bem complexa de ser determinada no período da América Portuguesa, porque era raríssimo a gente encontrar documentos que faziam referência às ordenações. Muitas vezes o requerimento faz menção a esses atos, que toma como base jurídica. Embora a definição possa ser a mesma para os requerimentos antigos e os atuais, o seu discurso é um pouco diferente num e no outro caso. Nos requerimentos da antiga administração colonial, temos o protocolo inicial, que apresenta o nome e a qualificação do requerente. No caso da documentação colonial, muitas vezes o requerimento contém a palavra diz antes do nome do interessado. E aí, diz, a gente tem vários exemplos no projeto Mulheres na América Portuguesa. Então, diz Anastácia da Conceição que, aí vem o texto, a narração aludindo aos direitos e ou interesses do signatário, ou seja, de quem assina, de quem move o requerimento, né, naquilo que pede. Né? Então, ali é o momento de o signatário, o requerente, né, dizer por que ele está pedindo o que ele está pedindo. E o pedido, né, à guisa de dispositivo. Então, esse é o texto que é, vamos dizer assim, onde tem os dados razoavelmente variáveis, vamos dizer. O protocolo final é sempre uma abreviatura, que é ERM, espera receber mercê, e a assinatura do requerente ou não, e a data cronológica ausente, né? Então, o requerimento normalmente não tem data, né? A data, às vezes, é colocada no alto do fólio, por exemplo, nos requerimentos que a gente tem encontrado do 19, isso era uma prática recorrente, ou então no despacho, né, que o requerimento vai para essa autoridade pública, né, e essa autoridade pública vai decidir alguma coisa sobre aquele requerimento. E essa decisão que ela dá, de 3, 4 linhas, ela escreve no próprio corpo do requerimento, né? Então existe uma obrigatoriedade de deixar um espaço em branco ali para que seja escrito o despacho, né? Nos requerimentos atuais, a estrutura do texto é protocolo inicial, titulação e nome da autoridade, né? Então o título, né? Então senhor juiz, por exemplo, e o nome da autoridade a quem está dirigido o requerimento. O texto tem o nome, a qualificação profissional e a função do interessado. Requer, seguindo-se a exposição da solicitação, fazendo alusão ao seu embasamento legal. E no protocolo final, as palavras nestes termos pede deferimento, né? Que seria uma evolução dessa forma, espera receber mercê. E então, as datas tópica e cronológica. Então, aqui a gente tem uma definição diplomática de requerimento, certo? Com toda a estrutura, né, prevista para que dado texto escrito seja considerado um requerimento. E, então, portanto, autêntico e também, por consequência, numa forma que vai correr dentro da administração pública. Bom, as partes comuns de um documento diplomático, a gente tem o protocolo, o texto, o escatocolo, né? São essas as 3 partes essenciais de um documento diplomático, né? O protocolo vem do grego protocolo, no sentido de primeira colagem de cartas que trazem diversas indicações que as autenticam, né? E ele pode conter a invocação divina, né? Então, durante muito tempo, os documentos diplomáticos continham a invocação divina, depois a intitulação, o endereço, ou seja, a quem se envia esse documento, né? E uma saudação. Então, ele pode ou não conter essas 4 partes. Ele pode conter só a intitulação e o endereço. Então, só o título e o nome da pessoa. O texto, o preâmbulo, né, que introduz o assunto, que normalmente ele aparece. A notificação, que pode ou não aparecer, né? A narrativa ou a exposição dos fatos, que estão sendo o assunto central do documento,
o dispositivo, né, que tem a ver bastante com o pedido, e as cláusulas finais. E o escatocolo tem normalmente a data, tópica e cronológica, e uma validação, que pode ter as assinaturas, né, selos ou sinais públicos, né? Então, são essas as 3 partes, e nem sempre todos os documentos têm todas essas partes. Aqui a gente tem um exemplo de análise diplomática daquele texto que eu já pedi para vocês lerem uma parte dele, desse livro, que é Noções de Paleografia Diplomática, da Berwanger e do Franklin. Na página 31, a gente tem aqui uma explicação mais detalhada dessas partes do documento diplomático, né? Então aqui tem lá alguns exemplos, né? E a explicação do texto, né? O dispositivo, que é a parte mais importante do documento, que é a essência dele, né? Que expressa a vontade do autor, e depois o escatocolo, né? Que é o protocolo final, que a gente tem algumas observações aqui. Então, essas páginas aqui, a partir da 30, elas têm algumas informações resumidas, mas interessantes para quem quer conhecer mais sobre diplomática ou para quem quer usar a diplomática no trabalho. Bom, aí a dissertação da Érica Camaroto, que eu já mostrei para você, que eu já comentei com vocês, ela vai analisar a estrutura das consultas do Conselho Ultramarino, né? Então, o Conselho Ultramarino era um órgão que regulava a questão das colônias, né? Administradas, então, pelo Reino de Portugal, né? E todo o pedido que vinha da colônia para a metrópole passava pelo Conselho Ultramarino. E era no Conselho Ultramarino que se dava, então, a primeira decisão sobre o determinado pedido, né? Algumas decisões eram dadas e resolvidas ali mesmo, no âmbito do Conselho Ultramarino, e outras eram passadas para a Chancelaria Real, né? Para a decisão do rei e de seus conselheiros. Então, ela vai analisar qual é a estrutura dessas consultas. E ela vai perceber, aqui tem um esquema bastante ilustrativo, que essas consultas normalmente obedeciam a uma estrutura que variava muito pouco, né? E é isso que a gente espera mesmo de um documento diplomático, que a variação seja mínima, né? Eu sempre dou como exemplo o registro geral, o RG, né? Se vocês forem pegar os documentos de vocês e compararem, vocês vão ver que, mesmo com essa mudança recente que houve, né, no formato do RG, não essa tão recente de agora, mas uma que teve há alguns anos, ele continua mantendo uma estrutura bastante fixa, né? Então tem o nome, o número, às vezes o número de outros documentos, o lugar de onde foi despachado esse documento, a filiação, a foto, a assinatura. Então, além das partes de um documento, como o Registro Geral do Brasil, né, serem fixas, eles estão num determinado lugar, né? Eles ocupam um mesmo lugar, né? Então, no verso tem uma coisa, no recto do RG tem outras, e isso não muda, né? Isso faz com que aquele documento tenha autenticidade, justamente. Bom, então agora voltando aqui para um documento diplomático chamado consulta, né? O que a Érica Camaroto então percebeu? Que existia ali o corpo do texto, né? Que seria o texto, naquela slide anterior a gente viu. Aqui seria o protocolo, né, inicial, que é o vocativo, né, um vocativo que indica a quem é dirigido esse documento, né. E aqui o escatocolo, que seria a parte final do documento, né, que tem a datação tópica, a datação cronológica.
E ela viu que tem sempre embaixo, fazendo parte ainda do escatocolo, a assinatura dos conselheiros, né? Por exemplo, do Conselho Ultramarino. E aqui tem um espaço em branco, como eu falei para vocês, que faz parte do escatocolo, porque isso é escrito depois de tudo isso. Então, primeiro se escreve o protocolo, o corpo do texto, o escatocolo, e o despacho real vem no fim, né? Porque o despacho é a decisão do rei sobre aquela matéria tratada no corpo do texto, né? Então, existe um espaço em branco aqui, onde o rei vai despachar. E aqui eu vou mostrar para vocês uma análise de uma dessas consultas, tá? Então, aqui tem uma consulta, então aqui é o vocativo, então senhor, né? Aqui é a consulta, é o corpo do texto. Aqui no final é o escatocolo, né? Que tem aqui Lisboa, 28 de fevereiro de 662. Eu acho que não é 28. Depois a gente vai ver no de baixo, que agora tá pequenininho. Aqui as assinaturas, certo? E aqui o despacho real, tá? Então aqui vocês vejam que o branco gráfico do fólio, né? Ele é ocupado, o corpo do texto, né? O protocolo, o corpo do texto, o escatocolo, eles ocupam a metade direita do fólio, né? Então a outra metade é deixada em branco justamente porque esse documento corre na administração pública até o despacho do rei, certo? Ou o despacho de alguma autoridade superior. Então, a ocupação do espaço é muito importante também para o estudo da diplomática, tá? Então, aqui era 28 mesmo. Bom, então aqui a gente tem a transcrição, né, do documento, e vocês vejam que nesse caso aqui ela não preserva a disposição gráfica original do documento. Isso é uma coisa recente que a gente vem insistindo nos trabalhos de edição, né? Para a gente tentar respeitar o máximo possível essa disposição. Mas aqui, como era uma parte da dissertação só para análise da consulta, então é por isso que ela não deve ter respeitado, mas a gente sempre indica respeitar isso, porque como vocês viram, isso tem um papel fundamental na estruturação textual de um documento diplomático. Bom, então esse é um exemplo. E aí, eu queria passar para a segunda parte, então, que seria o trabalho de vocês, né? Quem quiser explorar essa análise diplomática no trabalho. Bom, vocês devem ter percebido já no terceiro folho, né, no recto do terceiro folho, que é esse aí que eu estou mostrando, que existe uma parte impressa, né, combinada uma parte manuscrita. Então, essa parte impressa mostra justamente tudo isso que a gente estuda em diplomática. Essas estruturas do processo inquisitorial foram ficando tão fixas, né, tão formulaicas, que se tornaram impressas, né? Então, do alto grau de fórmula, do uso de fórmulas tão já fixas, né? Isso permitiu com que fosse possível imprimir. Então, se a gente pensar que o Tribunal do Santo Ofício é instalado em 1536 em Portugal, e esse processo é do início do 18, a gente já tinha aí quase 200 anos, né, um, de um alto número, né, de pessoas sendo processadas da mesma forma, né, com o mesmo texto. Então isso faz com que eles criem já uma imprensa para ajudar, né, e para fazer com que os processos ganhem celeridade, né, dentro do desembargo do Paço. E aqui a gente então tem esse exemplo claro disso, né? Então essa parte aqui impressa é a estrutura formulaica já fixa, né? Então é uma parte diplomática, dá para fazer uma análise diplomática bem interessante, né? Do que eles fixam como texto formulaico
do processo inquisitorial. Esse tipo de testemunho, né, que vocês têm aqui no folho 3 é o que a gente chama de testemunho misto, né, quando coexistem no mesmo testemunho o texto impresso ou datiloscrito, não é o caso aqui, não foi, né, escrito à máquina, mas foi impresso, e manuscrito. Então, sempre quando a gente tem impresso e manuscrito, a gente tem um testemunho misto, que é esse caso. E aqui, vamos ler então só essa primeira parte, que é um folho que cabe essa ressalva, né? Vocês já devem ter percebido isso, que ele foi digitalizado dobrado, né? Então ele começou a ser dobrado aqui na capitular e ficou dobrado até aqui, prejudicando um pouco a leitura, né? Então algumas coisas vocês vão ter que usar colchetes aqui, mas eu vou ler sem os colchetes, porque o nosso foco aqui agora não é edição, né? Mas vocês já sabem aplicar as normas aqui. Bom, os inquisidores apostólicos contra a herética pravidade e apostasia nesta cidade de Lisboa e seu distrito, etc. Mandamos a qualquer familiar ou oficial do Santo Ofício que. Então, isso é uma fórmula fixa que vai aparecer em todos os processos da mesma forma, né? E a gente trabalha bastante com processos do final do 16, aqui da América Portuguesa, e vai ser exatamente esse texto que está lá, só que manuscrito, né? Então a imprensa ajudou nisso, né? Eles ganharem celeridade aqui e usarem a impressão para não precisar os notários do Tribunal de Santo Ofício ficarem escrevendo, copiando à mão tudo isso. Então eles só preenchiam a partir daqui, né? Então é importante notar também que esse texto manuscrito e o texto do processo todo é escrito por um notário, ou seja, um profissional do Tribunal do Santo Ofício responsável por registrar por escrito o processo, né? Então ele conhece profundamente esses trâmites jurídicos, tá? Então que no Rio de Janeiro ou onde quer que for achada Ana Teresa de Leão, aí o Ana tem um símbolo aqui, ó, que ele mostra que ele preencheu aqui em cima, esse Ana Teresa de Leão, até porque a mãe dela também era Teresa de Leão, né? Então deve ser por isso que ele confundiu. Cristã nova, então aqui tem o X, N, solteira, filha de Fernando Lopes e de outra, que deve ser um O, né, que tá dobrado, outra Teresa de Leão, natural e moradora no dito Rio de Janeiro. Então, isso aqui é o dado variável, né? Então, ele está dizendo que qualquer familiar ou oficial do Santo Ofício que achar Ana Teresa de Leão deve prendê-la, né? Então, aqui tem o resto. Aprendais, né? Com sequestro de bens, que era o mais comum, né? Porque ela era uma cristã nova, então provavelmente ela estava sendo acusada de judaísmo, e a gente até pode conversar sobre isso depois, na aula que vem, né? Por culpas que contra ela há neste santo ofício, obrigatórias à prisão e presa, e aí continua. Ah, bom, tananã, vai continuar a parte impressa, certo? Mas aqui é para dizer, então aqui, onde que ela pode ser encontrada, quem é essa pessoa que tem que ser encontrada, uma descrição dela, né? E a filiação, que é importante, né? E o lugar onde ela mora, né? Então ela mora no Rio de Janeiro, né? Então, e aí, prendais, né? Então é um auto de prisão e com sequestro de bens, né? Então é a prisão e aí tinha o que junto com a prisão iria acontecer, que então isso aqui era variável a depender do crime, né? No caso dela foi o sequestro de bens. E aí o processo inquisitorial, na verdade, é constituído por vários autos, né? Que é o que a gente chama em direito autos do processo, né? Então o processo é um conjunto de documentos diferentes,
né? Então a gente não pode classificar diplomaticamente como processo, mas sim como um conjunto de autos, né? Que juntos, de autos e de outros tipos de documentos, a gente vai ver, que configuram um processo, né? Aqui a gente tem dois documentos que estão nessa ordem não por acaso, né? Então, depois daquele documento formulaico, que seria o auto de prisão, a gente tem o auto de entrega, né? Então, ela foi encontrada, né? Ou ela se entregou, de acordo com o texto que está aqui. E no verso desse documento, a gente tem a planta do cárcere, que também é uma estrutura bastante fixa, que vai dizer onde exatamente ela está presa no prédio da Santa Inquisição. Esse prédio da Santa Inquisição, esse edifício, né, era o chamado Staus, aquele que está escrito lá no comecinho como Staus com O, se eu não me engano, mas eram os Staus. Os Staus é o edifício, né, que abrigava o Tribunal do Santo Ofício. E depois a gente tem outro tipo documental aqui, outra espécie, que é o inventário, né? Então aqui tem todos os bens dela, porque os crimes de judaísmo, né, que previam o sequestro de bens, para que houvesse o sequestro de bens, ela tinha que descrever todos os bens que ela possuía, porque é justamente isso que a igreja ia sequestrar da pessoa processada. E depois a gente tem, no caso dela, o auto de falecimento, né, que é outra espécie documental. Então aqui a gente tem já 5 espécies documentais. A primeira, que é aquele testemunho misto, que seria o auto de prisão. Depois, o auto de entrega, que eu mostrei para vocês agora, é a planta do cárcere. E o inventário e o auto de falecimento. Então, são essas as espécies documentais que constituem o processo inquisitorial, né? E ainda a gente tem aquela última, que é a fé dos notários, né? Que os notários dão fé ao acontecido, né? No Tribunal do Santo Ofício, tá? Então, só para vocês entenderem como é que funciona a diplomática aplicada ao trabalho que vocês estão desenvolvendo. Quem não quiser se aprofundar na diplomática, pode só fazer esse comentário diplomático, né? Dizer que os autos do processo têm uma ordem pré-estabelecida, quais são esses documentos que constituem esse processo, né? Uma descrição breve sobre isso é suficiente. Quem quiser se aprofundar nessa parte, eu coloquei aqui alguns links que vocês podem acessar, tá? Para saber mais sobre isso. Nesse primeiro aqui, tem uma relação dos documentos que compunham um processo inquisitorial, né? Então, as denúncias, depois a ordem de prisão, a planta do cárcere, o inventário, a genealogia, in genere, que no caso dela não tem, porque ela faleceu, né? Depois outras continuações aqui que não vai acontecer no caso do processo da Ana Teresa de Leão. Bom, e aqui a obra da Bellotto, que eu comentei com vocês. Vocês podem lá dar uma olhada. Tem, por exemplo, alguns autos ali descritos, né? Mas não especificamente os autos do processo inquisitorial. E a dissertação de mestrado da Érica, que é uma dissertação de mestrado sobre diplomática. Tá bom? Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido ouvir bem, né? Peço desculpas pelo talvez barulho aqui de fora, mas era essa a ideia, contar para vocês um pouquinho sobre a diplomática e indicar algumas leituras, né? Eu não coloquei aqui porque é um livro que vocês já têm, eu comentei ao longo da apresentação, que é o livro da Berwanger e do Franklin Leal, que vocês podem usar também caso queiram se aprofundar no estudo de diplomática. Tá bom? É isso. Então, até sexta-feira.